Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Cannabis em Foco. Hoje é a primeira visita numa associação. Já comentei para vocês que eu quero trazer pessoas importantes para a cena da cannabis no Brasil, pessoas que fazem a diferença, e aí eu quis escolher a dedo. Esse é o primeiro entrevistado da gente, que é a Tabata, e estamos aqui hoje na associação dela. Bem-vindo todo mundo. Se apresenta aí para a galera, por favor. Amigo, obrigada. Que alegria receber você aqui. E eu fico muito feliz quando você diz sobre importância e o que seria relevante, sabe, do nosso trampo e a ONG e tudo mais. Meu nome é Tabata Neder e eu tenho uma história pessoal com a maconha, amigo, que se entrelaça muito do que seria utilizar a maconha da maneira que era vista todo o mundo antes de regulamentar, então que falava que era de recreação, ou era drogada, ou era uso que não poderia, eu estava me matando, então era maconheira, né? Até o que é entender esse viés de cura, de regeneração, de cannabis medicinal e do que é ser paciente. Então, a história pessoal de maneira talvez fiel mesmo, tem muito a ver com essa essência do viver bem e do bem viver, de como a maconha ampara a minha sensação de bem-estar e saúde. Legal. Não, acho que bem viver é o que define muito esse ambiente, assim, a energia desse lugar. A gente vai andar mais para apresentar isso. E antes eu quero muito mais saber de você, mas eu quero ressaltar, antes da gente passear por aí, antes da gente conhecer, justamente isso, né? A gente estava batendo um papo antes sobre o que é a cannabis, como ela está virando um produto, como é a relação, né, das pessoas com a planta e como é a relação entre pessoas para poder cuidar dessa planta, né? E aqui é uma energia, um ambiente de que não é só na planta, né? É uma energia que reverbera para tudo que está aqui em volta. A gente vai andar, vocês vão entender isso. Eu quero já apresentar o porquê que eu tô aqui, é muito por isso, sabe? É pelo o propósito que existe por trás de tudo isso e as pessoas que estão aqui junto com você. Mas antes da gente chegar nesse lugar, me conta como que começou a sua relação com a cannabis, assim, acho que de forma recreativa, né? Primeiro que todo mundo... Hoje não, né? Hoje tem pessoas que podem acessar através do medicinal e tem muita gente assim, mas você, acho que pelo que eu já sei aqui nos bastidores, me conta como que começou essa relação. Amigo, o mais interessante eu acho da gente trazer de pensamento crítico tem muito a ver com o que é essa distinção. Então, eu não sabia que eu tinha esse viés terapêutico considerado então medicinal e que aí eu sou paciente. Porque não existia esse pensamento, existia você usa maconha, você é pária, marginal, você é drogado. Então, nos anos 90 começa esse entendimento da maconha regulamentada em alguns lugares do mundo, fora, óbvio, sei lá, em Amsterdã, né, na Holanda, que poderia maconha, só que lá era o quê? Era o viés de você vai sentir prazer, porque são os coffee shops. Não existia essa concepção, por mais que seja milenar e esteja lá nos Vedas, esteja, né, vinculado à medicina tradicional chinesa, a gente apagou isso na história, né? Não era algo que ficava aparente. Então, quando eu conheci a maconha, eu tinha acabado de passar por uma cirurgia do meu corpo físico, uma cirurgia na minha coluna vertebral. E eu estava utilizando uma droga lícita, completamente aceitável e indicada. Então, eu precisava fazer analgesia. Eu tinha 12 anos de idade. E se eu utilizasse um pouco de álcool, tudo bem. E tabaco também. E açúcar refinado também. Agora, maconha, não. Você vai matar seu neurônio. Você vai... Coisa de gente preguiçosa. Palavras horríveis, vagabundo. É um encontro que não é que é recreativo, me forçaram a ser, eu não tinha nem como entender isso. Então, se uma pessoa hoje resolve com pós-cirúrgico de 12 anos de idade, com 15, com 20, com 30, com 50 ou com 60,
que é diverso, né, muito diverso mesmo, a busca e o uso da maconha hoje, pelo esse viés, então, que é medicinal, terapêutico, e que não é do uso de prazer. Então, a pessoa não é marginal, pária, vagabunda, ela não é nada disso. E ainda hoje tem essa concepção, mais uma vez, dual e estranha de pensar que um passo adiante se você utiliza certos canabinoides, você não é. E se você utiliza outros, você é. Porque a planta é enteógena e vai dar o tal do efeito colateral psicoativo, você vai sentir coisas. Só que essas coisas são diretamente ligadas ao que seria o medicinal. Porque quando você tem o high, você tem relaxamento muscular. E relaxamento muscular, então, para a ciência, é algo específico porque você está com dores. Né? Você está com neuropatia. Você tá, não é porque você quer relaxar assistindo Netflix. Sim. Aí não poderia. Então a intenção do uso faz o seu encontro e você é uma coisa ou outra. Exato. Mas nem dava. Então, entre os meus 12 anos e os meus 30 anos de idade, foi assim que eu enxerguei. E não é que eu ficava no armário, me enfiavam no armário. Não. 2010 eu fui lá na Califa e para trabalhar com comida, né? Mas eu usei maconha a vida inteira, a maconha lá na minha vida. Funcionária pública, 2 filhos, a maconha lá na minha vida. Eu fumando maconha. Fumava a maconha. Califa foi útil e agradável, né? E eu, morando no Brasil, fui estabelecer esse projeto onde eu precisava ir várias vezes, né? E aí, já na primeira vez, puxa, tudo a ver. Então, estão falando sobre cannabis, e aí a maconha, então, né, entender cada vez mais. É claro, acompanhando a regulamentação global, entendendo esse espaço do que o imperialismo, o colonialismo, a guerra às drogas, e o Brasil, e o prensado, aquilo começando a explodir na minha mente mesmo, mas na hora que eu vejo um aviso na rua dizendo tem dor crônica, use cannabis, caraca, eu preciso fazer algo. Né? O que é isso, então, na minha vida? Deixa eu entender. E eu, Júnior, eu meio que tive um eureka no início da minha vida jovem, assim, aos 18, 19 anos, ali eu percebi que tudo que estavam dizendo para eu fazer, em relação à minha saúde física, à minha coluna vertebral, né, e fazer as cirurgias e o preparo para utilizar a prótese e tudo mais, que era furada. Quanto mais eu tomava os medicamentos, pior eu ficava. Quanto mais eu seguia, mais treta, tudo nada a ver. Então eu fui abandonando rebelde, querendo fazer do meu jeito e abandonando principalmente o medicamento. Foi a primeira coisa, e aí álcool. Saca? Reformulando mesmo, e o que haviam me dito de prognóstico, nada vingou. Então aquilo me fortaleceu. Eu, tipo, peraí, e a maconha lá? A maconha ficou. Eu parei com analgésicos, tarja vermelha, tarja preta e o caramba, e a maconha lá ficou. Maconha fumada prensada. Então, 2010, toda a vida isso, né? Ali com 30 anos, jovem demais. Eu fui a médico a primeira vez e com muito trauma também, né? Do lugar de fala, do que é ser paciente, mulher. Aí eu fiz cerca de 1 ano dessa intimidade, essa estreiteza que nunca tinha existido, mesmo com 20 anos de uso. Não tinha existido, porque eu não sabia que eu poderia ter a maconha por outras vias de administração. Que não era nada e que fosse prensado. Entrar na loja de maconha e... Nossa, foi incrível. Para mim, foi realmente incrível. Diferente do que foi a sensação do coffee shop, que eu ainda senti um pouco escusa. E eu sou pária. E eu tô usando porque eu sou madrugada. E aqui é o direito à liberdade, é honrado e tudo bem. Então aqui eu posso. Sim. Mas a junção, esse, sabe? Entendo. Esse lugar... Caiu o muro de Pra Berlim quem pra nunca mim. foi para Amsterdã, etc., é uma liberdade dentro do coffee shop, mas você sabe que, por exemplo, a sociedade em volta tá olhando o coffee shop Pode estar com julgando. o mesmo olhar que a galera aqui no Brasil pode olhar você Perfeito. tirar um baseado. Mas Maravilhoso. voltando ali pro construção, você foi no médico e voltou Ali, com isso e virar... esse salto quântico de não cabe mais fazer outra coisa que não seja me dispor a entender isso melhor, que não seja contar isso para as pessoas, que não seja, então, não pode ir no Brasil? Eu sou brasileira, eu moro lá, minha vida é lá, que eu vou fazer? Eu não vou morar em outro lugar, eu vou fazer lá? Mas nem pode?
Então, aí parte desobediência civil. Né? Aí o que eu mais percebo é que esse ato me leva ao entendimento do que a gente conversou tudo agora. Então, puxa, porque se eu vou fazer isso, eu vou colocar em risco a minha família? Porque para a sociedade, é isso aí, até 2015 no Brasil, e como a lei de drogas, na verdade, no Pacto da Branquitude, e a gente falando tudo isso aqui, né, brancão desse jeito, Exato. né, hoje mesmo, com toda a reformulação, eu aqui com permissão judicial atendendo 1.000 pessoas, cannabis rodando maior grana como commodity no mundo inteiro, a pessoa está sendo presa ou está lá presa por conta da maconha, saca? Então, essa clareza para mim começa a vir primeiro disso, do Pacto da Branquitude, do racismo estrutural. Foi muito forte isso para mim nesse momento. E aí, pessoal, estamos de volta. Mudei a camiseta, coloquei isso daqui para proteger as plantas. Por que disso? Para a gente não levar... Eu tenho meu cultivo, então só de encostar eu posso estar com um ovinho de uma praga e eu vou vir aqui acabar com o seu cultivo por conta de uma roupa suja. E essa não é a ideia. Então a gente já trocou de roupa aqui, colocou uma proteção em cima para a gente poder descer e conhecer as lindas plantas. Por favor, leva a gente até lá. Bora, amigo. O caminho que a gente está seguindo foi construído organicamente, principalmente essa primeira parte. Aí a gente teve uma entrada de trator aqui que fez esses 2 patamares, esse e o próximo. O restante, tudo a gente fez mesmo com as ferramentas da Revolução. Na enxada. Aqui, nos primeiros 2 anos, a gente desceu e chegou aqui, né? Então, esse local, a gente tem essa praça, que é uma praça central, né? Onde a gente colocou a oficina de cultivo e esses primeiros espaços, né? Então, todos os espaços, num primeiro momento, que tem um solo-chão, a gente fez como compostagem direta, né? Principalmente, então, esse espaço, esse, aquele. E aí, depois de 1 ano fazendo, começa o cultivo. Aqui, e aí 1 mês assim, quando ela vai para lá, 1 mês e meio e vai para floração. Ou se não, esses 2 meses aqui, e aí solo-chão. Então eu começo agora, a gente tentou uma vez, não deu certo, e agora eu quero muito fazer isso, onde eu consigo uma semeadura direta, né, que não fica passando por essas etapas, sabe? E que fique maconha boa mesmo, porque boa mesmo na minha concepção, porque tem muita gente que pode falar que a nossa cannabis não é boa, ou que seria, né, de indicador. Para mim, o número 1 tem a ver com a sinergia, o que ela entrega no todo, sabe? Das sensações organolépticas, das sensações consideradas terapêuticas medicinais, então de analgesia, anti-inflamatório. E fazer sem nenhum tipo de interferência, eu acredito que é a máxima da agricultura ecológica, né? Sim. Sabe? O mínimo que seja, que é essa interação pontual, né, de cuidado, principalmente, né, dos insetos que se instauram, não deixar virar casa, só. Né? No restante, ela ser livre para existir com a gente.